Maravilha? Bom, hoje o nosso bate-papo, não sei se os meus companheiros aí, meus amigos, vão conseguir entrar hoje, tiveram alguns imprevistos, mas se eles conseguirem entrar aqui, nosso bate-papo é sobre perdão. E se eles não conseguirem entrar, o bate-papo também é sobre perdão, tá bom? Se eles conseguirem entrar, a gente vai conversar junto. Se eles não conseguirem. Agora, se tiver alguém do meu time aí que querer entrar ao vivo para bater um papo comigo a respeito de perdão, fazer algumas perguntas, interagir comigo aqui, é só enviar um convite que eu já aceito, tá bem? Vamos lá. Se tiver alguém do time, tá bom? Porque não dá para abrir para todo mundo agora. Eu vou fazer isso um dia ainda, tá? Mas agora não. Mas se tiver alguém que queira entrar, é só enviar uma mensagem para mim aqui. Maravilha? Perdão. O que é que você pensa sobre perdão? Sabia que uma das piores causas, uma das maiores causas da amargura, da depressão, de problemas emocionais ou psicológicos, é a questão do perdão. E eu não vou dizer que é a falta de perdão. A religião, geralmente, nas suas palestras e mensagens e congressos, sempre fala assim, sempre ouço, né? Olha, a falta de perdão é o principal problema. Naquilo que eu entendo, a concepção, a ideia errada sobre perdão é o principal problema. Não, nem sempre é a falta de perdão, mas é a ideia errada sobre perdão. A maioria das pessoas compreendem de forma errada o que é o perdão. Como deve proceder em relação ao perdão. E, inclusive, tem uma ideia errada na questão psicológica e na questão bíblica sobre o perdão. Então, é muito comum a pessoa dizer assim, mas é importante você perdoar. Mesmo que você não fez nada, pede perdão. Ou então, mesmo que a pessoa ela nem falou com você, nem te pediu perdão, libera perdão. Mas isso aí é completamente diferente do próprio ensinamento de Deus sobre o perdão. Agora, vamos lá, interage comigo aqui, ó. Eu vou fazer uma pergunta e eu preciso que vocês respondam. Você tem alguma pessoa que você precise ou gostaria de perdoar? Ou tem alguma pessoa que precisaria te pedir perdão? Então coloca para mim aqui, ó. Se tem gente que precisa pedir perdão, você coloca pedir perdão. Se você tiver que pedir perdão para alguém, você coloca aí, olha, eu pedir perdão. Pessoa pedir perdão ou eu pedir perdão. Entendeu? Tem alguém que precisa te pedir perdão? Coloca aí, olha, pessoa pedir perdão. Você precisa pedir perdão para alguém? Então coloca aí, eu pedi perdão. Tem alguma dessas situações hoje presente na sua vida? Coloca para mim aqui para que eu te ajude na questão do perdão. Grande parte dos problemas, das doenças psicossomáticas, elas são relacionadas ao perdão. E a compreensão errada, na maioria das vezes, é a compreensão errada sobre o perdão. Ok? Se você resolver a questão do perdão na sua vida, olha, você pode ter certeza que 50% vai estar resolvido. Pode ter certeza. 50% vai estar resolvido. Você pode ficar triste. Mas tristeza é muito diferente de depressão. Ok? Tristeza é muito diferente de transtornos de ansiedade. Tristeza é muito diferente de doenças psicossomáticas, ok? O que é uma doença psicossomática? Né? A pessoa começa a ter problema de pressão arterial, por exemplo. Aí vai descobrir que a causa, na verdade, é psicológica. A pessoa começa a ter tontura e vai descobrir que a causa são questões psicológicas. Ela começa a ter dores, certas dores no corpo e tal. Vai descobrir que o problema é... Você sabia que quando você tem um problema na alma... Vamos lá, na neurociência, vou só explicar um negócio para você aqui, em relação à neurociência. O seu corpo, quando libera dopamina, por exemplo,
neurotransmissor. Quando libera algum tipo de hormônio, desses hormônios específicos, seja ele bom ou ruim, como cortisol, ruim, ele libera e isso entra na corrente sanguínea. E isso vai para o seu organismo. Então, quando você libera um tipo de hormônio, isso vai para a corrente sanguínea. Então, por exemplo, né, você tá mal, o seu rim fica mal, o seu fígado fica mal, os seus órgãos ficam mal. Não é somente a sua cabeça que está mal, tudo isso vai para o seu organismo. E isso gera doenças que nós chamamos de psicossomáticas, porque a origem, a causa, ela é do psique. Entendeu? Claro que eu não vou abordar mais questões técnicas aqui, tá? É só para você entender que existe uma correlação do físico com a alma, do físico com os seus sentimentos, né? Então é muito importante a gente entender. E o perdão, sendo uma das principais causas desses problemas emocionais, uma vez que você resolve ele, você vai conseguir resolver problemas emocionais automaticamente até problemas físicos. E eu lembro, não é por falta de perdão, é pela compreensão errada sobre perdão. Então, algumas pessoas já responderam aqui, mas eu preciso que você que não respondeu ainda responda. Tem alguma pessoa que você precisa pedir perdão? Então coloca, eu pedir perdão. Aqui, coloca a frase. Tem alguma pessoa que precisa pedir perdão para você? Então coloca, pessoa pedir perdão. Você precisa pedir perdão para alguém? Então coloca, eu pedir perdão. Ok? Vamos lá. Tem pessoas colocando aqui já. Tem várias pessoas colocando. Top, é isso aí, ó. A Nete colocou aqui, eu pedi perdão. Camila colocou também, pessoa pedir perdão. Vamos lá, tem pessoas, galera tá colocando aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Vamos lá. Pessoa pedir perdão, a Débora colocou. Félix, pessoa pedir perdão. Judite, pessoa pedir perdão. Eu também colocaria agora aqui, pessoa pedir perdão. Eu colocaria assim, multidão pedir perdão. Tem um monte de gente aí. Tem um monte de gente. Eu não tenho ninguém que eu saiba que eu preciso pedir perdão. Se eu souber, né? Se alguém me falar aí, beleza. Eu vou e peço perdão, não há problema nenhum. Certo? Eu procuro não deixar uma ponta solta para que eu não precise voltar a pedir perdão depois. Então eu prefiro engolir o meu orgulho num determinado momento. Eu prefiro, ok? É uma estratégia minha essa, tá? Porque eu sei que depois eu vou parar. Por exemplo, tô nervoso lá. E eu prefiro tentar dar uma segurada, porque eu fico pensando assim, ó, daqui a pouco eu vou esfriar a cabeça e eu vou querer arrumar. E não tem como eu conviver depois prejudicando a pessoa agora e depois eu não pedir perdão. Eu vou ter que vir pedir perdão. Então, para eu eliminar isso aí, eu vou aguentar a bucha agora, porque ou eu engulo o orgulho agora, ou eu vou ter que engolir depois. Entendeu? Então eu faço mais ou menos assim. Claro que nem sempre dá certo, né? Daí eu já vou e peço perdão. Mas o que tem pendente, pelo menos na minha vida aí, são pessoas pedirem perdão. Pessoas que simplesmente desapareceram, né? Fizeram algumas coisas e desapareceram. Sumiram. Vamos lá. Então, beleza. Várias pessoas colocaram aqui. Top. Vamos lá. Perdão. Né? Eu quero falar algumas verdades sobre o perdão. Ok? E espero hoje, no final dessa live aqui, ajudar você a liberar o seu coração. Deixar o seu coração livre para seguir em frente. Esse é o meu objetivo nessa live, tá bom? Vamos lá. A primeira verdade sobre o perdão. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma escolha. Ok? Se nós pegarmos o texto de Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, o primeiro ponto aqui, o padrão é o Senhor. O padrão é como Jesus lida com isso. O padrão é como Deus lida com isso. Grave isso que eu estou dizendo agora, porque isso é fundamental. Eu vou voltar nisso depois. Segunda questão aqui é que não é um sentimento. Estou sentindo vontade. Né? As coisas tudo no seu tempo. Né? Agora não é tempo de perdão. Sempre é tempo de perdoar. Agora, a questão é a seguinte. A pessoa te pediu perdão?
Nessa primeira verdade, eu preciso explicar para você que não dá para perdoar todas as pessoas. Não dá para perdoar uma pessoa que não pede perdão. Então, a hipocrisia de que você precisa perdoar a pessoa mesmo que ela não te peça perdão, ela não cola. No mundo real ela não cola. Ela vai colar isso aí no mundo da fantasia, do mundo de Bob, né, da princesinha Sofia, né, nesses desenhos aí cola, mas no mundo real isso não cola. Por que não cola? Porque se o padrão de perdão é Deus, a pergunta é, se você não se arrepender e não pedir perdão, arrependimento é consciência, se você não se arrepender e não pedir perdão, Deus te perdoa? Me ajudem aqui, responda para mim por gentileza. As duas plataformas que eu estou ao vivo, responda para mim por gentileza. Se você não pedir perdão, Deus te perdoa? Responda para mim aqui, por favor. Sim ou não? Se você não pedir perdão, Deus te perdoa? O Fernando falou que não. O Félix disse que não. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, gente, vamos lá. Eu Amo a Vida diz que sim. Então beleza. Então Jesus não precisava ter vindo então. Ok, já uma parte aí nós vamos resolver. A Pri diz que não. Bora lá, gente. São três letrinhas pra vocês colocar aqui. Não demora não, vamos lá. Silvia diz que não. Bom, mas tem uma pessoa que diz que sim. Vamos lá, a pergunta ela é clara. Se você não pedir perdão para Deus, Deus te perdoa? Se Deus te perdoa, mesmo sem você ter que pedir perdão, isso significa que nós anulamos Cristo. Ok? Por quê? Porque não é necessário o sacrifício. Deus te perdoa mesmo sem pedido de perdão. Cristo veio para que eu pudesse agora me arrepender e fazer isso. Aliás, no Antigo Testamento todo tinha o sacrifício do arrependimento para pedido de perdão. E somente através disso é que Deus perdoava. No Novo Testamento, em Cristo agora todo mundo pode se achegar através de Cristo para pedir perdão e ser perdoado. E aí a pessoa voltou atrás, eu amo a vida agora pensando, não. É óbvio, né? Essa é uma questão óbvia, todos nós chegamos à conclusão de que se eu não pedir perdão para Deus, se não houver arrependimento genuíno e não pedir perdão, Deus não perdoa. Porque é um princípio básico, a consciência do seu erro me leva ao arrependimento, que é a metanoia, é a transformação da mente, consequentemente da atitude, então eu peço perdão. Esse é o processo, ok? Agora, pensa comigo o seguinte, se esse é o processo do ser humano para com Deus, e aqui, em vários textos bíblicos, existe um padrão de perdão que é como o Senhor, então eu só consigo perdoar uma pessoa, seguindo o padrão de Deus, se a pessoa tiver a consciência, se arrepender e pedir perdão. Entende? Então uma pessoa que não teve consciência, ela não se arrependeu. Se não se arrependeu, ela não pede perdão. Se ela não pediu perdão, como eu conseguirei perdoar se o próprio Deus não perdoa? É essa análise que o mundo religioso, hipócrita, não faz. E fica com esse negócio, essa política de boa vizinhança. Você tem que liberar perdão, mesmo que a pessoa não tenha pedido perdão. Gente, que mundo é esse? Que viagem, que marihuana é essa? Que chá de cogumelo é esse que tomaram? E é impressionante como a maioria fala isso. Eu fico estarrecido. É simples, uma coisa é eu não liberar o perdão, não é porque eu sou ruim, é porque a pessoa não pediu perdão. Essa é uma coisa. A outra coisa
é eu guardar a raiz de amargura e deixar ela brotar, e deixar isso crescer, transformar uma árvore com frutos de amargura. São duas coisas completamente diferentes. Deus não fica amargurado porque eu não pedi perdão para ele e ele automaticamente não liberou o perdão. São duas coisas diferentes. Misturar isso é no mínimo uma infantilidade emocional e espiritual. Porque quando você coloca a ideia de que você precisa liberar perdão, mesmo sem esse arrependimento, quantas vezes você criou a expectativa de que você estava fazendo certo e se ferrou? Não, mas eu liberei perdão. Aí você cria a expectativa de que a pessoa agora, ela compreendeu que se liberou perdão, agora o negócio vai. E fica o relacionamento mal resolvido. Quantas vezes você se ferrou emocionalmente? Ou eu estou falando besteira aqui? Porque você achou que liberando o perdão, pronto, agora estava resolvido. Mas no seu coração você sabe que a pessoa continua fazendo a coisa errada. Porque ela não se arrependeu. Você já teve situações assim na sua vida? Já passou por situações assim? Que você, com esse negócio de liberar perdão sem a pessoa reconhecer, você foi alimentando algo dentro de você e piorou a sua situação emocional? Já aconteceu isso com você ou é só comigo que aconteceu? Porque normalmente é esse o processo que segue. Então eu preciso entender, a pessoa não pediu perdão? Eu não estou liberando perdão então. Mas o que eu faço? Eu libero meu coração. Aí é uma questão dela com Deus. Mas eu entendi que existe uma quebra nessa relação. E essa relação ela só pode voltar a existir quando essa quebra ela for arrumada. E ela é arrumada através do perdão. Agora, em contrapartida, a pessoa que fez alguma coisa vindo pedir perdão, perdoe. Não interessa se você está com raiva, não interessa se você gosta, não interessa se você não está sentindo vontade, aí é uma escolha, que é a verdade que nós estamos falando aqui. O perdão é uma escolha, tanto para pedir quanto para liberar, é uma escolha. Não tem a ver com sentimento. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com a escolha de fazer. E se a pessoa te pediu perdão, perdoe. Porque se você não liberar o perdão para quem pediu perdão, é você que está engolindo o veneno. Esse é o ponto. Ah, mas e se a pessoa... Não é problema seu. Você não tem que verificar se o arrependimento dela é genuíno. Você tem que, olha, te dou a oportunidade, porque o que é o perdão? É dar a oportunidade para a pessoa reconquistar o lugar, o espaço, etc., para ela corrigir a vida dela. É você dar essa oportunidade que está nas suas mãos. É só isso. Então, essa verdade, o perdão é uma escolha, não é um sentimento. Eu envolvi ela aqui com vários princípios para essa verdade. Entenda essa verdade. Entenda essa verdade. Ok? O Félix colocou, se a pessoa vir pedir perdão, né, o arrependimento, escolha perdoar, com certeza. Liberar perdão sem o arrependimento cria problemas emocionais. Muitos. O Fernando colocou, uma pessoa que fez mal a outra, ela só será perdoada por Deus se antes pedir perdão para a pessoa? Com certeza. É o mesmo princípio de Jesus e Zaqueu. Zaqueu está lá, em cima da árvore, olhando Jesus. Está lá, olhando Jesus, etc e tal. Depois ele desce. Oi? Já vou, um minutinho. Depois ele desce, Jesus vai para a casa dele, etc e tal. Aí eles na conversa e tudo, e Jesus não fala nada. Quando Zaqueu fala, olha, as pessoas que eu prejudiquei, eu vou recompensá-las agora. Opa, peraí. Eu prejudiquei as pessoas e vou consertar o que eu fiz com essas pessoas. Agora entrou salvação nessa casa, disse Jesus. Entendeu? Então, não existe uma relação saudável com Deus se eu prejudiquei alguém e não me reconciliei ou não pedi perdão. Não existe uma relação. Não, mas Deus conhece meu coração. Exatamente por isso. É porque Ele conhece o seu coração, é que não existe uma relação com Deus. Se Ele não conhecesse, você conseguiria até enganar.
Mas como ele conhece, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Pediu perdão? Não. Então seu coração está cheio do quê? De orgulho. Ponto. Aí a Fabi coloca, você perdoa, ela erra de novo. E aí? E aí entra os 70 vezes 7, né? E aí todas as vezes que ela chegar e pedir perdão, ok. Agora, vamos entrar na segunda verdade aqui, Fabi? Vamos entrar na segunda verdade porque ela tem a ver com a sua pergunta aí. Ok? Lembrando que depois no grupo de WhatsApp eu vou colocar algumas dessas verdades aqui por escrito lá também. Mas é bom você anotar aí porque 90% do que eu falo aqui não está escrito. Tá? Eu tenho algumas coisas escritas que eu escrevo e depois eu coloco no grupo, um resumo. Tá? Mas é bom você anotar aí. Ok? Alguém a pergunta para sua reflexão, que eu vou orar com a minha filha ali em 1 minuto e já volto. Eu vou orar com a minha filha para ela dormir, sempre faço isso. Em dias de lives aqui eu vou um pouquinho mais rapidinho lá e já volto, tá? Mas aí, enquanto isso, você curte, compartilha e fique com a seguinte reflexão. Em que áreas da sua vida você tem carregado mágoas? O que seria necessário você fazer primeiro? Qual o passo que você tem que dar agora em relação a esse perdão? Ou liberar ou pedir perdão. Ok? Então, a primeira verdade o perdão é uma escolha, não é um sentimento. Eu expliquei o que é o perdão, eu expliquei que tem pessoas que não dá para perdoar, ok? Eu já volto em 1 minutinho aqui, não sai daqui por gentileza, tá? Eu vou lá, eu vou deixar uma musiquinha aqui para vocês, eu vou orar com a minha filha e para colocar ela para dormir e eu já volto aqui, tá bom? Aguenta aí. Buenas, vamos lá. Vamos lá, voltei. Pronto.
Eu faço as pausas às vezes aqui nas lives à noite, por causa do horário aqui. Nosso horário aqui, fuso horário é diferente de vocês aí. E eu vou orar com a minha filha para dormir, tá bom? Com os meus filhos eu oro 2 ou 3 vezes por dia, pelo menos. Uma delas é antes de dormir, que a gente conversa e ora, tá bom? Mas vamos lá. Bom, essa é a primeira verdade sobre a questão do perdão. A segunda verdade tem a ver com aquilo que a Nath tinha colocado aqui, né? Ela colocou assim, ó... Opa, tem várias mensagens aqui, ó. Você perdoa, ela erra de novo. E aí? Bom, vamos lá. Nath, é o seguinte. A segunda verdade sobre o perdão. Perdão ou perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Esquecer alguma coisa tem a ver com amnésia ou Alzheimer, mas não tem a ver com perdão. Certo? Nós precisamos entender que o perdão é dar a oportunidade para a pessoa. E não esquecer daquilo que aconteceu. Alguns, até que trabalham nessa questão psicológica, alguns coaches eu ouço falando a respeito disso e é um barato, né? Ouvir certas coisas. Para não falar que dá vontade de colocar o dedo aqui. Eu não sei, né? O ser humano está muito carente mesmo para ouvir certas coisas. O pessoal fala assim que perdoar é não sentir dor mais por aquilo que aconteceu. Gente, quem fala isso vive aonde? Em Júpiter, Plutão, Marte? Não vive no mundo real, né? Porque eu atendo e cuido de pessoas há muitos anos. E nunca vi isso se tornar uma realidade. E até na questão bíblica, nunca vi isso ser uma realidade. Nunca. Eu preciso entender que perdoar não é esquecer. Aí o Fernando colocou, Deus esquece, infelizmente nós não. Deus não esquece. O que é aquele esquecimento? Por exemplo, o mar do esquecimento ali. É que Deus não leva em consideração. Deus esquece? Fala para mim, Fernando, como é que Deus, soberano, eterno, sabe o que é eterno? Eterno é diferente de infinito. Infinito é que não tem fim, eterno não tem começo nem fim. Como é que Deus, que não tem começo nem fim, esquece? Como? Como é que um Deus pega e depois de acontecer milhares de anos de história ali no Éden, por exemplo, em Gênesis, ele vai para Moisés e lembra Moisés de milhares de anos atrás, que Moisés nem tinha nascido ainda, para Moisés escrever a respeito daquilo, porque Moisés não estava no Éden, por exemplo. Deus esquece? Adão e Eva fizeram o que fizeram, traíram Deus ali. Deus esqueceu? Deus revelou isso para Moisés depois de escrever? Como é que Deus esqueceu? Não, o esquecimento ali, olha, Deus lança no mar do esquecimento, quer dizer, Deus não leva em consideração. Deus não pega isso para falar comigo depois. Olha, tá vendo como você fez lá e tal? Não, não é isso. Se já foi resolvido, ponto. Aí entra naquilo que a Nath colocou. Já foi resolvido, ponto. Agora, se perdoar não é esquecer, perdoar é dar a oportunidade, nós precisamos entender que a confiança ela é uma construção. Então, até com Deus, é uma construção. Você não continua do ponto que você parou. Se você está vivendo com Deus, assim assado, construindo tal, aí você pisa no tomate, abandona tudo, de repente, aí depois um dia pega e volta, vou voltar da onde eu parei. Não. Por quê? Porque é uma construção, a maturidade emocional, espiritual, tudo isso é uma construção. Se com Deus é assim, com as pessoas. A pessoa te roubou, vem e pede perdão, se arrepende, vem e pede perdão. No outro dia, você vai ter a confiança de lidar com as questões financeiras? Não, por quê? Porque é uma construção. Você precisa ainda entender o caráter dela como está. Entende?
Então essa ideia de que perdão, você esquece ou não sente dor? Claro que sente dor. Mas dor e sofrimento são duas coisas bem diferentes. Dor é o que aconteceu, o fato. Sofrimento é o que você vai fazer em relação a esse fato depois. Dor é quebrei a perna. Sofrimento é se joga numa cama e fica chorando que quebrou a perna agora. E não quer fazer mais nada da vida. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Precisamos entender isso aí. Então, perdoe sempre. Sempre que a pessoa demonstrar algum tipo de arrependimento, te pedir perdão, perdoe. Agora, até onde vocês vão conviver, como vão conviver, como é que isso vai proceder, aí é uma reconstrução. Aí é você que tem que ter maturidade, desenvolver essa maturidade para definir, para estabelecer os limites. A pessoa trabalha no caixa de uma empresa, roubou o caixa da empresa. Aí se arrependeu depois. Você vai colocar ela no outro dia no caixa da empresa? Não. Não vai. Por quê? Porque é um tempo de reconstrução, é um tempo para você entender o caráter. Ok? Então, precisamos entender essa verdade em relação ao perdão, que não é esquecer. A Regina perguntou, a falta de perdão traz mesmo enfermidade para o corpo? Regina, um pouquinho antes de você entrar, eu falei sobre isso. Eu falei sobre as doenças psicossomáticas. Dei até um exemplo aqui, que o nosso organismo ele libera hormônios, libera alguns tipos de hormônios que eles vão, através das nossas emoções, eles vão para todos os órgãos do nosso corpo. Ele cai na corrente sanguínea e vão para todos os órgãos. Então, às vezes, se você tá aquela ansiedade, etc e tal, isso aí vai lá para o seu rim, isso aí vai lá para o seu fígado, vai para o seu coração. Então, tem muita gente com doenças físicas por causa das emoções, são doenças psicossomáticas. E grande parte dessas doenças da alma, desses problemas emocionais, é por causa do mau entendimento sobre o perdão. Ok? É o que eu falei no início. Vamos lá. Terceira e última verdade. Nós precisamos avançar com o nosso coração livre. Precisamos liberar o nosso coração para avançar. Porque quem não perdoa, ou quem tem a compreensão errada sobre o perdão, olha a compreensão errada sobre o perdão para você entender essa terceira verdade. A pessoa precisa me pedir perdão. Se ela não me pedir perdão, eu não vou. Ela não precisa te pedir perdão. Quem disse que ela precisa te pedir perdão? E você? Você está brincando comigo. Você quer ser dono do mundo agora, das pessoas? Não, ela não quer te pedir perdão. Por quê? Porque na consciência dela ela não está errada, ponto. E você não tem que ser juiz disso aí. Vive a sua vida, cuida da sua vida, dos seus problemas, das suas situações. Você depende dela vir te pedir perdão para você viver? Tome vergonha, tenha uma identidade bem formada, siga a sua vida, construa a sua história. Se ela não quer vir te pedir perdão, é a consciência dela, deixa para lá e segue a sua vida. Coloca de lado, isso segue a sua vida. Você não pode depender de uma pessoa. Tenha o seu coração livre. Mas eu fiquei triste. Ok, eu também fico triste com isso. Agora aprenda a conviver com tristeza. A tristeza sim é um sentimento. Agora travar é uma decisão. Travar ou avançar é uma decisão. Eu posso ter o sentimento de tristeza, daqui a pouco passa, avança, segue, faz, mesmo sem vontade às vezes, mesmo sem o sentimento às vezes. A alegria e a tristeza estão brigando entre elas e a tristeza está ganhando. Ok, mas vai alimentando a esperança, vai alimentando o avanço, vai alimentando uma vida melhor, diferente, vai alimentando isso. E daqui a pouco a tristeza vai perdendo força e acabou, segue a vida. O problema é que as pessoas travam, que elas ficam com o coração travado, querendo, obrigando a outra pessoa a vir pedir perdão. Eu lembro que teve uma pessoa que veio falar comigo e ela, não, porque você tem que ter essa consciência do que você fez e tal. E eu assim, eu não vou te pedir perdão.
eu não vou te pedir perdão porque eu não fiz absolutamente nada do que você está falando. Não, porque você fez. Eu não fiz, eu não vou te pedir perdão. Ninguém nesse mundo vai me obrigar a te pedir perdão. Eu não vou ser hipócrita. E ela queria, porque queria. Agora, por que a vida dela tem que depender de eu ter essa consciência? Eu não tenho essa consciência. E é um problema meu. Então é um problema da outra pessoa se ela não teve isso aí. Segue a sua vida. Então a terceira verdade, eu quero renomear a terceira verdade. A terceira verdade sobre o perdão é: a sua vida não depende do perdão de outras pessoas para seguir em frente. Você não precisa viver travado, travada. Não precisa. Ah, mas a pessoa não quis me perdoar. Eu pedi perdão, ela não quis me perdoar. O problema é dela. Esse é um problema dela, não é seu. E eu já pedi perdão já, e a pessoa falou assim, né? Adianta, daqui a pouco você vai fazer de novo. Não é assim? Casamento não é assim? Oh, me perdoe, não foi minha intenção, mas eu acabei fazendo, eu acabei falando e tal, né? Me perdoe. Ou eu estava num momento de raiva, me perdoe. Não quero fazer novamente isso. Não, não vou perdoar. Pega o seu perdão e... Ok. Beleza. Segue a vida. Ah, mas a pessoa não liberou perdão, agora minha vida ficou travada. Para de acreditar nessa macumba evangélica. Isso é macumba. Não é boa cumba, não. Isso é macumba. Esse negócio de batalha espiritual, essa parada toda aí. Para com isso. Para com isso. Olha como a compreensão errada sobre o perdão trava a nossa vida. E aí vem os grandes problemas emocionais. Eu ia abordar esse assunto agora, a Judite colocou na hora certa aqui, ó, dizendo que é uma pessoa que tem dificuldade de pedir perdão. Olha, vamos lá. Eu ia abordar isso agora, sobre a dificuldade de pedir perdão. Que tem essa dificuldade de aceitar o perdão às vezes. Essa dificuldade de aceitar o perdão tem a ver com orgulho próprio. E a de pedir perdão também. Ambos têm a ver com orgulho próprio. A de pedir perdão, muitas vezes é porque pedir perdão é reconhecer que está errado. E reconhecer que está errado tem a ver com humilhação, né? Então tem pessoas que têm traumas de infância, adolescência, de ser muito castigado, muito acusado pelos pais, pelos familiares e tudo e tal. Elas ficam com trauma de que sempre cresceram errado, né? Todo mundo apontando o dedo que você está errado. Aí agora, quando acontece alguma coisa que você fala assim, eu tô errado, isso vem, né, aperta-se um gatilho e traz o seu trauma do passado. Né? Aí você tenta provar que você está certo para... É uma briga que você tem com o seu passado, na verdade, mas você está colocando em prática agora no presente. Isso aí tem a ver com psicanálise, com o subconsciente. Então, aí gera umas dificuldades em relação ao pedir perdão. E o liberar perdão tem a ver com orgulho também. Mas aí já é diferente o posicionamento, né? Ao invés de você estar brigando com o passado que você foi humilhado, etc e tal, o pedir, o aceitar o perdão, no caso, tem a ver com você achar que você é melhor do que realmente você é. Que você evoluiu mais do que o outro, você é melhor do que o outro, você avançou mais do que o outro, você é mais espiritual do que o outro. Então você estabelece um certo padrão aqui, o outro tem que estar nesse padrão. Se ele não estiver nesse padrão, você não tem como liberar perdão, não tem como fazer nada disso não. Então você vai obrigar o outro a fazer certas coisas para que ele seja merecedor agora do seu perdão. É meio que brincar de Deus. São duas dificuldades que normalmente tem. Por isso que eu volto a dizer. Grande maioria das doenças psicossomáticas, doenças na alma, tem a ver com a compreensão errada sobre o perdão. E isso
mata, deixam pessoas respirando, mas mortas. Tem muito a ver com isso. E o auto-perdão? Alguém aqui já sofreu ou sofre com auto-perdão? Não consegue se perdoar por algumas coisas? O que eu vou falar agora é muito sério. Então eu preciso que você participe comigo aqui. Você já sofreu com a questão do auto-perdão ou sofre? Você não consegue se perdoar por alguma coisa que fez ou que aconteceu? Eu vou te ensinar a se perdoar agora. Mas participa comigo aqui. Você já passou ou passa por uma situação assim? Deixa eu ver aqui. O Félix disse que sim. Quem mais? Adrenice, não. Então, Adrenice, você vai aprender para ajudar quem já passou ou passa por situação assim. Ok? Vocês vão ver que eu vou dar uma orientação prática para vocês que é super simples. Mas vai fazer toda a diferença. Então, vamos tentar combinar da seguinte forma. Quando eu fizer uma pergunta e pedir para vocês responderem, aí vocês respondem rapidinho, que aí fica mais fácil, tá bom? Porque geralmente eu pergunto para você colocar sim ou não. E são 3 letrinhas apenas, tá? Isso me ajuda aqui, ok? A Pri diz que não, Judy diz que sim, Maritza diz que sim também. Ok, vamos lá. Então, o auto-perdão, a Débora diz que sim, eu não ouvi. A minha pergunta é, você já passou ou passa por uma situação que necessita de auto-perdão? Quer dizer, você fez ou falou, fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa na sua vida que você teve dificuldade em se perdoar? A Silvia às vezes, o Fernando não. Olha, eu também já passei, né, por situações assim, não tenha dúvida. Ok, não tenha dúvida. Mas vamos lá. Entenda a seguinte situação. Eu vou dar um exemplo da minha vida no passado. E aí vou te ensinar o princípio, tá bom? Vamos lá, estou aqui escolhendo uma situação da minha vida. Tá, escolhi. Eu tomei uma decisão uma vez de um negócio que eu abri há muitos anos atrás. Eu abri um negócio e eu teimei em abrir um negócio que eu queria abrir, uma empresa e tal na época. E eu me dei mal e, nossa, me arrebentei todo na época. Tomei uns golpes aí, tudo e tal, enfim, né? Muitos anos atrás isso. E isso aí mudou muita coisa na minha vida na época, ok? Aí, alguns anos depois, eu peguei pensando na situação, né? Depois de ter tudo resolvido tudo e tal, né? Alguns anos depois, eu me converti naquela época e tal. E eu pensando assim, pô, se fosse hoje eu não teria feito isso, né? Jamais teria feito aquilo. Nossa, hoje, puxa vida. Se eu pudesse viver naquela época, cabeça de hoje, né? Quem não pensou assim uma vez na vida, né? Enfim, aí eu parei para realmente me estudar em relação a isso. Entender como a minha vida psicológica poderia me blindar desse tipo de pensamento. Porque daí eu comecei a pensar outras coisas que eu tinha feito de errado. Nossa, que besteira, que besteira, que besteira. E eu ficava, nossa, mas como que eu fiz isso? Nossa, mas isso traz consequência para mim até hoje. Puxa vida, eu prejudiquei pessoas e tudo e tal. Eu comecei a me sentir mal com isso. Aí eu entendi o seguinte. O princípio é o seguinte. Na época que eu fiz, ou falei, ou tomei aquela decisão, era outro Everton. Não era esse. Esse aqui está sofrendo por aquilo que outro Everton de 20 e tantos anos atrás fez. Só que aquele Everton, ele tinha um limite de informações que esse aqui superou. Aquele tinha um conhecimento. Esse daqui tem outro conhecimento. Aquele tinha alguns tipos de relacionamentos e esse daqui tem outro. Aquele vivia num contexto, esse daqui vive em outro contexto. Então não há a mínima possibilidade real ou coerência
de esse Everton ficar mal por aquilo que aquele Everton fez. Aquele não existe mais. Entende? Então eu não tenho que me perdoar hoje aqui. Eu não tenho que perdoar. Não, porque aquele fez baseado em quem ele era. Eu sou outra pessoa hoje. E principalmente se isso acontece antes de conhecer a Deus, porque daí aí é mais profundo, porque eu me torno uma nova pessoa. Entende? Então, todas as decisões que eu tomei no passado eram fundamentadas naquela pessoa que eu era, nas informações que eu tinha. Eu não tinha as informações. Há 10 anos atrás, eu tinha informações diferentes das que eu tenho hoje. Como que eu tomaria uma decisão diferente? Não tinha como, porque era aquilo que eu tinha, era aquilo que eu era. Agora, tudo isso que foi acontecendo cooperou para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, que não é a pessoa que eu era antes. Então eu não preciso ficar me lamentando e buscando a ideia de que eu tenho que me perdoar das coisas do passado. Eu não preciso me perdoar. Por quê? Porque não fui eu que fiz aquilo. Foi aquele Everton. Foi a outra pessoa. Você entende? Quando falam que as doenças vêm por quê? Porque você não libera perdão para você mesmo. Eu não disse isso. Eu disse que é a compreensão errada sobre o perdão. Você não precisa se perdoar. O que você precisa entender é que você não era aquela pessoa. São pessoas distintas, diferentes. Agora, se você tem uma informação diferente hoje, um contexto diferente hoje, e mesmo assim quer fazer aquilo lá, aí é burrice ou é mau caratismo. De duas uma. A partir do momento que você tem novas informações, um novo contexto, uma nova situação de vida, quer dizer, você tem uma nova mente, você vai tomar decisões diferentes. Você vai reagir diferente hoje. E hoje, tudo que você está fazendo hoje é baseado em quem você é hoje. Daqui 10 anos, você é outra pessoa. Entendeu? Você é outra pessoa. Não adianta você querer tomar decisões hoje, viver na sua vida hoje, com quem você vai ser daqui 10 anos. Não, porque daqui 10 anos é outra construção. Tanta coisa que vai acontecer, tantas pessoas que vão passar, tantas informações novas que vão vir, tantas lutas, dificuldades, às vezes traumas, bênçãos, alegrias, conquistas. Todo esse contexto vai ajudar a construir quem você vai ser daqui 10 anos. Olha como isso é espetacular para a nossa vida. Como isso muda completamente o panorama da nossa vida. Ou eu estou viajando na maionese, porque mudou completamente minha perspectiva de vida. De eu ficar me martirizando. E olha que no passado eu tomei muitas decisões erradas. Mas tem informações que é o que eu tinha. Esse é o ponto. E a gente precisa compreender isso. Tá bem? Maravilha? Bom, essas são algumas verdades sobre o perdão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tenho aqui mais poucos minutos com vocês. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade, coloque. Se não, daqui a pouco eu me despeço e a gente se encontra amanhã, 7 da manhã, horário de Brasília, para o nosso devocional. O Félix colocando, quando éramos diferentes do que somos hoje... Acho que eu não entendi a pergunta, Félix. Quando éramos diferentes do que somos hoje... não sei se é uma pergunta, mas se for, acredito que a resposta seja que sim, né? Nós éramos diferentes do que somos hoje, né? Mesmo sendo cristãos, ok? Mesmo sendo cristãos, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, e nós vamos tornando pessoas diferentes. Eu sempre disse que o maior segredo para um casamento, por exemplo,
O maior segredo para um casamento é você aprender a conviver com uma pessoa que você não casou. O que significa isso? Quando você casou com uma pessoa, você casou com aquela pessoa, por exemplo, de 20 anos atrás, ela era de um jeito. O cabelo era de um jeito, o rosto, a fisionomia, a pele, a roupa que ela vestia, o conhecimento que ela tinha, a maneira que ela se portava era daquele jeito. Passou 20 anos, muita coisa mudou. O cabelo ficou branco ou caiu, né? O cabelo está mais curto ou mais longo, a pele enrugou mais, o corpo mudou, os hormônios mudaram, o jeito foi mudando por causa das situações da vida, questão financeira, tudo, muita coisa muda. Quer dizer, você casou com uma pessoa, mas agora o segredo é permanecer com essa que você está. Você não casou com essa, você casou com a outra de 20 anos atrás. E agora a gente tem que aprender a conviver com isso. E a imaturidade de muita gente não deixa isso acontecer. A pessoa fica pensando assim, mas então, quando a gente namorava 20 anos atrás, pô, que adolescência. Você é uma pessoa muito traumatizada, adolescente, que não cresceu na vida para pensar um negócio desse. A gente tem que aprender, tem que amadurecer, gente, tem que crescer. Faz parte. Ok? Então, que nós possamos refletir. Eu vou colocar um breve resumo, por isso que eu falo, nas minhas lives, anotem coisas. Porque o que eu faço aqui tem a ver com as terapias de pessoas que eu atendo, tem a ver com estudos, reflexões mais profundas, então anotem. Eu sempre coloco um resumo para você lembrar também lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Fico feliz com a mensagem aqui do Félix, que diz assim, para mim é um despertar tudo que eu estou aprendendo hoje sobre perdão. Muito bom, fico feliz com isso. Tá bem, meus queridos? Olha, a minha oração hoje é que Deus te dê tranquilidade, passividade e que Deus te dê lucidez, essa é a expressão, essa é a palavra, é lucidez, para que você possa realmente refletir. Porque essa questão do perdão ela é fundamental para a sua qualidade de vida emocional. Sem isso, não tem qualidade de vida emocional, tá bom? Então a minha oração é para que o Senhor te dê lucidez, para que você consiga refletir e tomar as posições práticas, reais, a respeito disso. E você vai ver que a qualidade de vida começa a mudar emocionalmente. E mantenha essa postura, tá bem? Um beijo no seu coração, Deus abençoe. A gente se encontra amanhã, 7 da manhã, horário de Brasília aí do Brasil, é de vocês. Tá bem? Um abraço, fique com Deus.